Que o nome do Senhor seja glorificado. Boa noite, queridos, aqueles que estão aqui no Japão. Boa noite, bom dia aos que estão no Brasil. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, para poder meditar na Bíblia e encontrar os caminhos que Deus tem para a gente. O caminho é Jesus, mas existem princípios que nós precisamos praticar na palavra dele, são princípios básicos que nós precisamos praticar para que a nossa fé seja fortalecida e que a nossa vida, enquanto nós estamos vivendo essa realidade terrena, seja completa e seja transformadora. Vamos orar, pedir graça para Deus para a gente poder dar início na nossa meditação, e aí a gente vai estar então lendo a palavra de Deus e fazendo uma meditação sobre o princípio da autoridade espiritual, e aí nós vamos falar sobre essas nuances aí, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos pedir a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar derramando a Tua graça, derramando o Teu poder sobre nós. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, enchendo de graça, Deus, aqueles que vão estar vendo essa mensagem pelo link, enchendo de graça, Deus, todos os nossos irmãos que estão na liderança de algum trabalho, enchendo de graça, Deus, todos aqueles que por algum motivo, Senhor, chegou até aqui e nos deu essa condição de ensinar, de orientar, e nós pedimos a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo nos dê, Deus, a direção, nos dê, Deus, o discernimento, nos dê, Deus, a sabedoria correta para poder ministrar a Tua palavra e assim fazer debaixo da Tua mão poderosa. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Pai. Amém. Queridos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, não para aqueles que estão no nosso chat, mas para aqueles que estão chegando no YouTube pela primeira vez, estão nos assistindo. Eu sou o pastor Cassiano, sou pastor da Igreja Evangélica das Nações aqui no Japão, e esse espaço é um espaço de treinamento, um espaço onde a gente vai treinar a nossa mente, treinar o nosso cristianismo, e a gente vai aprender alguns princípios para poder ser bem sucedido na vida e a gente poder prosperar. Então, quem tem nos acompanhado há algum tempo sabe que nós não estamos falando na prosperidade financeira, nós estamos falando na prosperidade de vida, aquela que nasce de dentro do coração e que põe a nossa vida em um constante processo de progressão. Nós estamos progredindo em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos fazendo em Deus e em tudo que nós estamos buscando em Deus. Esse vídeo ele está sendo gravado e colocado no YouTube por conta da primeiro objetivo que nós temos é poder assistir a nossa comunidade. E na nossa comunidade, na realidade do Japão, nós temos uma realidade em que muitas pessoas nesse horário estão trabalhando. Não é o caso dessa semana, na verdade essa semana nós estamos numa semana de folga. Muitas pessoas não estão trabalhando, na verdade a grande maioria não está trabalhando, mas normalmente as pessoas nesse horário estão trabalhando e e algumas pessoas fazem dois turnos alternados, e aqueles que estão, por exemplo, trabalhando à noite não podem estar conosco, mas têm acesso à mensagem e têm acesso ao treinamento no dia posterior, na quinta-feira ou na sexta-feira. Mas para aqueles que fazem parte do treinamento, sabe do nosso compromisso, sabe que esse treinamento ele tem sido feito há algum tempo, e o nosso objetivo é poder melhor preparar e melhor instrumentalizar a comunidade nossa. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre prosperidade e não adianta a gente, não vamos ficar rodeando, né? A gente já sabe, prosperidade é um processo de progressão. Nós estamos num processo de progressão e a prosperidade ela é algo que Deus nos dá, é uma condição
de poder multiplicar ou de poder somar ou de poder melhor aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos dando. Nós temos visto isso há algum tempo. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, você pode entrar nos vídeos que estão aqui no canal e você pode pegar toda a sequência de estudo. Nas últimas semanas nós falamos sobre 3 princípios da prosperidade, ou 3 princípios para a prosperidade. E o primeiro princípio que nós falamos foi o princípio da transformação. O segundo princípio foi o princípio do processo. E o terceiro princípio nós vamos falar sobre o princípio da autoridade espiritual. Por quê? Porque nós somos cristãos, né? Nós não somos nada além, nada diferente, nós somos cristãos. E os cristãos precisam aprender na palavra de Deus o que deve ser feito. A palavra de Deus é um livro para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é um manual. A palavra de Deus é um guia. A palavra de Deus é um GPS, como você queira aplicar na sua vida. Mas ela precisa te orientar, te conduzir, te dirigir e te ensinar. Todo espírito, ou todo ser humano, vou falar numa linguagem bem mais que você possa entender, mas todo ser humano que resiste à palavra de Deus e aos princípios da palavra de Deus precisa rever se realmente está vivendo o cristianismo verdadeiro. E um dos princípios fundamentais e basilar do cristianismo é a autoridade. E essa autoridade, ela não é uma autoridade carnal, ela é uma autoridade espiritual. Quando nós fomos criados em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26, ali já fica claro a questão da autoridade que nasceu em Deus. Deus é a autoridade, né? Deus é a nossa autoridade. Deus é a autoridade suprema, ou o supremo criador. Ele é o criador de todas as coisas. E quando ele faz o ser humano, ele cria o ser humano dentro de uma cadeia de autoridade, certo? Isso precisa ficar bem claro. Quando a gente olha para Gênesis, toda a estrutura criacional, ela é criada dentro de uma cadeia de comando. Deus deu o comando, ele é o supremo comandante, ele é o comandante em chefe, ele é aquele que cria, e a partir dele emana toda a autoridade, né? Nós vimos isso no curso do Trilho da Liderança, mas nós vamos complementar isso e vamos pensar na nossa prática da vida cristã e na nossa vida no dia a dia, porque isso tem a ver com o nosso processo de progressão. Porque o que acontece? Tem muita gente, muito cristão, que resiste à autoridade, que resiste à direção de Deus, que não se empenha em respeitar as autoridades que foram instituídas e nem as hierarquias criadas pelo próprio Deus. E isso abre oportunidades espirituais. Essas oportunidades espirituais nem sempre são visíveis. Às vezes a gente tem uma vida assim, devota, tem uma vida de entrega, tem uma vida de busca, mas ali na nossa vida, lá atrás, no passado, a gente abriu oportunidades que espiritualmente trouxe prejuízos para a gente, assim, que precisam ser reparados, reconhecidos, e alguns dos princípios aí, ou um do princípio que muitas vezes a gente atropela, a gente não liga, a gente trabalha com alguns desleixos, é a autoridade espiritual, certo? Quando nós olhamos então para 1 Coríntios, capítulo que é o texto base que nós iremos estudar mais uma vez, capítulo de número 11, no verso de número 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, certo? Todos acharam aí? Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre a autoridade espiritual. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e que o cabeça de Cristo é Deus. Ok, vamos ler de novo. Quero, porém, que todos entendam que o cabeça de todo homem é Cristo,
E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Amém? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Bom, vamos lá. Esse texto é um texto muito emblemático e muito interessante. Nós precisamos entender que a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, e essa cidade grande, uma cidade multicultural, que abrigava várias pessoas, e era uma cidade grega. E como uma cidade grega, ela tinha um templo, uma devoção a uma deusa chamada Afrodite, para os romanos Diana. E essa deusa Afrodite tinha um templo muito grande na cidade de Corinto, segundo alguns estudiosos, e essa deusa, segundo os costumes da religião dessa deusa, da deusa Afrodite, havia alguns sacerdotes, e esses sacerdotes cultuais, eles tinham a obrigação, né, de seguir à risca a religiosidade da deusa Afrodite, e chamada pelos gregos de Afrodite e pelos romanos de Diana. E muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo no primeiro século. E o que acontecia? Estes sacerdotes que estavam ali dentro do templo de Afrodite estavam se convertendo, estavam entrando dentro da comunidade cristã, mas eles traziam consigo alguns costumes, algumas coisas que os expunham ao passado dele. Então, uma das questões é que as mulheres, eles vinham de cultos, né? E aqueles cultos da fertilidade eram verdadeiros bacanais, né? Eram encontros ilimitado, encontros de homem com homem, mulher com mulher, e toda aquela relação complicada, ela era uma marca dessa divindade em busca da fertilidade, em busca dessa felicidade humana e passageira. Então, o que acontecia? Acontecia que as mulheres vinham com a cabeça raspada, porque elas eram sacerdotisas, e estavam entrando no meio da comunidade cristã. Então, Paulo orienta que essas mulheres, elas se comportem da maneira cristã. Qual que é a maneira cristã? Que elas se comportem debaixo da autoridade do seu marido, ou debaixo da autoridade do seu cabeça, que é o homem. E o homem também, quando vinha sacerdote dessas divindades, eles tinham o costume de deixar o cabelo comprido, e assim havia uma confusão, e ninguém sabia quem que era homem, quem que era mulher, e essa confusão foi entrando dentro da igreja, e aquela situação se transformou num grande escândalo para a comunidade. Então Paulo está orientando a tratar esse problema, que era a conversão dos sacerdotes de Afrodite, que estava entrando dentro da igreja, e ao mesmo tempo colocando em ordem essas famílias que vinham com costumes equivocados em relação à prática do cristianismo. O que fica claro nesse texto é que o texto está falando de autoridade, né? O texto está tentando mostrar o processo o processo básico de autoridade. Qual que é o processo básico de autoridade? Deus é a autoridade suprema. Você precisa escrever isso. Deus é a autoridade suprema. Deus, autoridade suprema. E isso está claro no texto. Por quê? Porque o texto está falando que no verso de número 3, está dizendo o seguinte: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus.
O que ele está falando? Ele está falando em outras linguagens, ele está tentando trazer para a gente a tônica da criação. Na criação era assim, Pai, Filho e Espírito Santo estavam reunidos na palavra Elohim, que significa o Deus na pluralidade, e ali quando em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, quando Deus cria o homem é Elohim, e Elohim é Deus na pluralidade, e essa pluralidade contava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e toda a autoridade emana do Pai, passando pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém até aí? E essa autoridade, ela chega ao homem e inclui o homem nessa cadeia de comando. Por quê? Porque Gênesis 1, 27 fala, sede fecundos e dominem sobre todos os animais que foram feitos. O homem tem o poder e a autoridade para dominar sobre toda a criação. Um dos piores erros que nós temos é achar que nós somos iguais aos animais. Nós não somos iguais aos animais, nós somos semelhantes a Deus. Por quê? Porque Deus nos fez na premissa da semelhança dele. Ou seja, nós somos semelhantes a Deus, não somos Deus, não somos iguais, somos semelhantes. Semelhante é uma coisa, igual é outra. E ser Deus é outra coisa. Então nós não estamos aqui pretendendo ser Deus, nós queremos ser semelhantes a Deus em toda a nossa atitude. E principalmente na restauração da autoridade que é espiritual. Amém? Ok? Então vamos lá. Deus é a autoridade suprema. Até aí, eu acho que você não tem problema com isso, porque isso pode soar para você como uma coisa assim, como que eu posso dizer? Deixa eu tentar. É genérico demais. Quando a gente fala Deus, aí eu creio em Deus. A gente está falando de uma coisa genérica. Todo mundo fala Deus. Todo mundo fala que Deus é bom. Só que quando a gente fala que Jesus é bom, nós estamos sendo mais específico. Que tipo de Deus e aonde nós encontramos esse Deus? Né? Deus é uma ideia genérica. Todos têm na cabeça o que é Deus. Quando a gente fala que Deus é a suprema autoridade, alguns podem dizer que Deus é a iluminação, que Deus é um ser supremo, que Deus é um ser que a gente não alcança, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo de um Deus que é a autoridade sobre Jesus Cristo e de um Deus que ele canaliza a autoridade dele para Jesus Cristo, que canaliza a autoridade dele para o homem, que canaliza a autoridade de governo para a mulher. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então até aqui, meu querido, você é livre para respeitar a autoridade espiritual ou para não respeitar a autoridade espiritual. Mas uma coisa que você não deve discordar de mim, que a autoridade espiritual ela existe. E ela nasce do coração de Deus. Se você concorda comigo ou se você discorda de mim, isso é um outro problema. E você é livre para discordar, mas você precisa pelo menos respeitar o que o pastor está dizendo, ou pelo menos avaliar, porque se você avaliar à luz da palavra de Deus, você vai entender que eu estou certo. Com toda a minha simplicidade, eu acredito muito que isso é a verdade de Deus. A autoridade nasce em Deus e ela é canalizada, ela é restaurada em Jesus Cristo para que o homem possa participar dessa autoridade. Aí você pergunta, pastor, mas a autoridade de Jesus Cristo ele canaliza para o homem? Sim, porque o homem foi criado e depois a mulher foi criada. Nós não vamos entrar no mérito dessa discussão, mas aqui nós não somos machista e não somos feminista. É bem importante dizer isso, porque existe uma subversão de valores que querem imprimir no cristianismo algum tipo de ismo que não seja o cristianismo. Né? Nós não somos machista e nem feminista. Nenhum dessas condições. Nós somos criacionistas. Nós somos cristãos e nós acreditamos que a palavra de Deus é a nossa fonte de fé e prática. Nós acreditamos na palavra de Deus e na palavra de Deus o processo de autoridade está em Jesus Cristo como Filho
e o Filho reuniu os homens e novamente ele está redistribuindo a autoridade para o homem cristão que está debaixo da autoridade. Então nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está expressando uma cadeia de submissão, ok? Uma cadeia de submissão. O que é submissão? Submissão é estar debaixo da missão. Está debaixo da missão. Então, a missão de Deus é salvar a humanidade que Ele criou, é salvar a criação. Eu não estou entrando no mérito se Deus tem os seus escolhidos, ou se Deus não tem os seus escolhidos, ou se o homem escolhe Deus, ou se o homem não escolhe Deus. Eu não estou entrando nesse mérito. O fato é que quando o homem caiu, ele iniciou um processo de resgate dessa humanidade, e esse resgate passou por Abraão, passou por Jacó, passou por Isaac, passou por Davi, passou pela nação judaica, e passa agora pela igreja. Passa por mim e por você. E esse processo, ele é hierárquico. Ele nasce na autoridade criacional de Deus. Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos viver as coisas de Deus. Agora, se eu não quero respeitar, isso é um problema de cada indivíduo. Isso não é um problema meu. Eu respeito, né? Eu respeito a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Então vamos lá. Dentro da estrutura cristã, a autoridade vai emanando de Deus para Jesus e de Jesus para os seus, e assim as coisas vão sendo colocadas no lugar. Uma vez que a autoridade espiritual ela é desrespeitada, ou nós quebramos essa cadeia de comando que nasce no coração de Deus, nós estamos cometendo um pecado que é espiritual. Então aí que mora o problema. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e eu estava falando para a irmã o seguinte: quando você decide andar debaixo de uma autoridade espiritual, é importante que você respeite aquela pessoa como uma autoridade espiritual sobre a sua vida, porque qualquer atitude contra, no sentido de contrariar ou no sentido de resistir, nós estamos imputando para nós e não para aquela pessoa um pecado de rebeldia, uma linha muito tênue. E o pecado de rebeldia já foi bem sintetizado por Samuel como sendo um pecado ligado à espiritualidade, porque ela é uma síndrome luciferiana, diabólica, de resistir ao processo que Deus está querendo colocar na humanidade, que é a restauração da hierarquia. Você pode abrir comigo em 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 23. Você pode pensar diferente, mas se você quer realmente agradar a Deus e quer entrar dentro do processo de prosperidade, você precisa levar em consideração que a autoridade nasce em Deus e ela foi transmitida e ela continua acontecendo na vida do ser humano. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo de número 15, no verso de número 23, nós encontramos esse relato de Samuel. Espera aí que eu vou achar aqui, tá? Só espera um pouquinho, porque é muita coisa para a cabeça do pastor. Vamos lá. Primeira Samuel, capítulo de número 15. Verso de número 23. Vamos lá. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nós sabemos que aqui é o quadro em que Saul é rejeitado. E por que ele é rejeitado? Porque Saul ele foi escolhido como rei, colocado como rei, mas ele precisava seguir as orientações de Deus e que era dirigida a ele pelo profeta Samuel, né? E o profeta Samuel tinha dado uma missão para o rei, né?
que ele tinha que capturar os amalequitas e o rei Agag, e naquela ocasião ele ganha aquela batalha, ele luta contra os amalequitas, ele faz tudo como Deus queria, mas ele peca num detalhe, que é poupar os animais dos amalequitas e poupar o rei amalequita. O que isso vai acontecer? Vai implicar, melhor dizendo, isso vai implicar em uma posição contrária que Deus tinha ordenado para Saul. Saul tinha recebido uma ordem de exterminar com os amalequitas, porque era o momento do juízo contra os amalequitas. Então Saul não cumpre essa missão e ele entra num processo de rebeldia. Quando Samuel encontra Saul, Saul tenta justificar. Veja bem, o problema do pecado é que o pecado ele nunca age sozinho. Escreve aí. O pecado ele nunca age sozinho. O pecado sempre age de mão dada com outro pecado. O pecado sempre age de mão dada com outro pecado. E isso vai criando uma cadeia de pecado. Então você às vezes não sabe nem contra o que você está lutando. Mas o fato é que não há justificativa para a desobediência. Não há justificativa para a resistência a uma ordem de Deus. Por quê? Porque quando eu não cumpro o que Deus está mandando eu cumprir, e eu não faço como Deus quer que eu faça, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar sendo contrário à vontade de Deus e estou quebrando uma cadeia de comando que é dada por Deus. E isso nós temos visto muito acontecer quando nós não respeitamos a cadeia de autoridade que é muitas vezes desrespeitada dentro das nossas comunidades. Nós estamos vendo uma desvalorização da instituição chamada igreja e uma desvalorização das posições. Então, em um passado recente, a gente que já tem um pouco mais de caminhada no cristianismo, a gente encontrava pessoas que estavam dispostas a fazer tudo pelo chamado dela. Né? Nós estávamos, num passado recente, pagava-se o preço, fazia-se de tudo pelo chamado dela. E ela dava tudo pelo chamado. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a ver a ter muitas experiências negativas dentro da comunidade, a ter muitas experiências que não justifica, todos nós temos experiências negativas, né? Eu sei que você tem as suas experiências negativas, mas quando a gente faz para Deus, é para Deus, não é para ninguém. E a gente entende o que nós estamos fazendo para Deus. Então isso não depende do aplauso ou da aprovação, mas muitas pessoas deixaram de ter a aprovação ou deixaram de ter o resultado que imaginava, e aí elas começam a subverter e a correr o risco de cair no pecado da resistência ao chamado e à vontade de Deus. Eu já encontrei pessoas que confessam com sua boca: eu sei que Deus me chamou, mas eu decidi não fazer. Então, assim, estão trocando o privilégio do chamado. E por que estão trocando o privilégio do chamado? Porque estão resistindo à vontade do Supremo Criador de restaurar, de reorganizar a autoridade e de restabelecer as coisas no princípio que ele determinou da criação, que é ele como autoridade, Jesus como restaurador da autoridade e o homem como o executor da autoridade na terra. Nós executamos a autoridade de Deus, somos submissos à missão de Deus. Você está entendendo até aqui? Então veja bem, são brechas que vão sendo abertas na nossa vida e a gente não entende por que a gente perdeu o brilho, por que a gente não tem ânimo, por que a gente não faz o que é correto. E isso vai acontecendo, a gente vai deixando para depois aquilo que deveria ser feito naquele momento. Foi o que fez Saul, melhor dizendo. Saul achava que ele podia negociar com Deus. Saul achava que ele podia
fazer de qualquer forma para Deus. Saul achava que ele poderia oferecer qualquer coisa para Deus. Ele não pode. Você e eu não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Nós temos que oferecer aquilo que Deus quer da gente, aquilo que Ele deseja da gente. Então, Deus é o Supremo e Ele canalizou a autoridade dele para Jesus. E essa autoridade foi canalizada para os homens. E ela tem os seus desdobramentos na casa, na família, como nós podemos observar em Efésios, capítulo de número 5, quando Paulo fala a autoridade espiritual na família. Efésios, capítulo de número 5. Se você quer dar certo na sua família, você precisa levar em consideração essa questão. Vamos lá? Efésios, capítulo de número 5. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para eu poder ler para os irmãos. Verso de número 23. Vamos lá. Efésios 5. Vamos começar do 22. Mulheres, sujeitem cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas ao seu marido. Verso 25, para não falar que a Bíblia é machista, existe deveres também para o marido. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, qual é o processo? O que nós precisamos entender? Qual é a chave que vai trazer para a gente sucesso? A chave que vai trazer para a gente sucesso é a gente respeitar essa restauração da autoridade, essa reorganização divina em nossas vidas. Se nós não pararmos de resistirmos àquilo que Deus quer, que é restaurar a autoridade dele através daqueles que são chamados, nós estaremos quebrando uma cadeia de comando e se colocando num lugar perigoso, que é o lugar da rebeldia. Por isso, nós precisamos entender que dentro das nossas casas também precisa ser implementado esse ritmo. Qual o ritmo? O ritmo que o marido tem responsabilidade. Irmão, para de delegar para sua mulher a responsabilidade de orar. Irmã, para de querer estar à frente do teu marido para poder mandar. Nenhuma mulher tem prazer de querer organizar a casa. Aonde está a culpa de querer organizar tudo? Aí eu quero dizer o seguinte, nenhuma mulher, ela tem o desejo de querer tomar todas as decisões. Às vezes ela toma todas as decisões porque o marido não quer tomar. Aí você fala, a culpa é do marido. Não, a culpa é de tudo. O sistema está todo errado. O mundo está bagunçado e nós estamos deixando o ritmo do mundo adentrar na nossa casa. O que nós precisamos fazer? Colocar Cristo como cabeça. Marido, coloque Cristo como cabeça. Faça como ele fez. Ele se entregou pela família. Ele lutou pela família. E isso traz prosperidade. Lute pela sua família. Restaure a missão que Deus te deu. Faça segundo ela. Amém? Então vamos lá. Existe responsabilidade. Você pode não querer fazer, como você pode fazer. Então, é um direito teu. Eu não quero seguir esse princípio. Eu não quero caminhar desse jeito. Isso é um problema teu. Isso é um problema pessoal teu. Mas você precisa saber o que Deus quer. Deus quer que você viva desse jeito. Deus deseja que você faça desse jeito. Que você escute o teu marido e que você se una a ele em um objetivo, que é fazer a vontade de Deus. Esse é o objetivo pelo qual nós deveríamos manter a unidade, respeitando todos os processos. Amém? Então vamos lá. Quando você abre em Hebreus, capítulo de número 13, a autoridade ela
ela é delegada aos líderes espirituais. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 13. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 13, verso de número 7. Você fica na liberdade de você receber isso ou não. Se você quiser não receber, isso é um problema teu. Estou falando para você, é um problema teu. Mas você precisa entender que a palavra de Deus orienta a gente a andar nisso. O que fala Hebreus capítulo de número 13, verso de número 7? Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida deles, da vida que tiveram, e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua falando disso no verso de número 17. Obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A autoridade que Jesus Cristo reúne, ela vai ser delegada para o homem que vai ser um bom pai de família, um bom esposo e um bom líder. E também um bom liderado. Esse é a grande questão. Irmãos, nada na terra funciona sem autoridade. Nada na terra funciona sem respeitar a autoridade. Aí você fala, aonde está o processo de prosperidade? O processo de prosperidade, escute bem, está em respeitar as autoridades que foram instituídas. Enquanto a gente se posicionar com rebeldia e com resistência às autoridades, nós não prosperaremos na nossa vida. Eu fico vendo pessoas que resistem a tratamento médico. Você acha que um médico não é autoridade sobre a sua vida? Eu fico vendo pessoas resistindo, pastor, eu devo usar máscara, eu não devo usar máscara. Gente, você deve usar desde que seja uma orientação médica e realmente use. Por quê? Hoje eu estou aqui, eu estou sozinho, né? Eu estou num ambiente sozinho, só está eu e meu filho. Por isso que a gente ainda consegue, mantendo o distanciamento, a gente não usa, então a gente sabe disso. Mas é importante você estar sempre se guardando, respeitando a autoridade instituída. E isso inclui a autoridade do vosso líder, do líder da tua igreja. Talvez você não é da nossa comunidade, mas você já está resistindo ou você está lutando para entender as orientações do teu líder. Ou talvez você seja aqui da igreja, da nossa comunidade, e respeite tudo por cima superficialmente, mas na hora do vamos ver, lá dentro do coração está assim, eu faço porque tem que fazer para não ficar sendo rebelde, para não ficar sendo... Mas eu mesmo não gosto de fazer. Gente, isso é rebeldia. Isso é subversão de valores. Então, o que eu gostaria de te orientar? Se você tem alguma coisa contra, se você não aceita, é melhor que você procure o teu líder, converse com o teu líder, fale com o teu líder e acerte os ponteiros da sua vida, porque você às vezes está andando para trás, porque você está se posicionando de uma maneira que é perigosa e que está abrindo precedente para pecado de feitiçaria, isso é diante de Deus. Talvez você fale assim, mas eu nunca fiz curso para feiticeiro, eu nunca pisei num terreiro, eu nunca fui feiticeiro, mas só pelo fato da gente não respeitar as autoridades, os processos, as instituições, os limites que são impostos para a gente já pode estar correndo o risco de estar pisando na feitiçaria, que é um pecado contra Deus. Quebrando essa cadeia de comando que nasce em Deus, emana para Jesus e transborda para todos nós
que estamos debaixo dessa autoridade. Então, queridos, isso é muito sério, isso é muito importante. Existem portas abertas na vida das pessoas que precisa de arrependimento. Talvez você ficou batendo boca com um líder na sua igreja, batendo boca com um diácono, batendo boca com um presbítero, desrespeitando. Ah, pastor, mas eles pecaram, eles eram tiranos, eles usavam para o benefício próprio. Você tem todo o direito de denunciar e de procurar e de falar que não concorda com algumas atitudes da pessoa, e a pessoa tem o direito de se arrepender, mas você não deve se rebelar à autoridade que foi instituída sobre a sua vida. Não deve, sob hipótese alguma, porque isso faz você não progredir, isso faz você não prosperar, porque o dono da autoridade é Jesus Cristo, aquele que instituiu, aquele que levantou, aquele que colocou o líder na tua igreja, aquele que te levantou é Jesus Cristo. Outra coisa, não substitua a autoridade. Tem gente que desrespeita a autoridade do pastor ou do líder que é a autoridade sobre a vida dele, elegendo seus líderes. Ah, agora eu presto conta para fulano, agora eu faço para ciclano, ah, eu vou destacar fulano. Gente, não é bom que assim seja dentro da tua comunidade, porque nós temos a missão de preservar a unidade e fazer conforme os nossos líderes estão dizendo para a gente fazer. Por quê? Obedeçam seus líderes, submetam-se a eles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Tem gente que tem um ditado que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Tem gente que não consegue ter um pouquinho de poder, que ela já acha que é melhor que todo mundo. Isso nasce do orgulho. Como Samuel disse, o orgulho é como um pecado de idolatria. Nós amamos tanto a gente, a nossa vida, quem somos, o nosso nome, que a gente não pode ter um pouquinho de autoridade, que a gente já quer ultrapassar aqueles que delegaram a autoridade para a gente. A gente quer fazer conforme a gente põe no nosso coração. As nossas regras, o nosso jeito. E se eu não fizer, se o pastor discordar de mim, ou se minha liderança, eu saio. Você pode sair, você pode fazer o que você quiser, mas sempre vai estar no seu registro espiritual o seu posicionamento de rebeldia. Tome cuidado com isso. Isso não faz com que você prospere. Você quer prosperar? Seja submisso. Trabalhe. Entenda o processo. Por quê? Porque Deus é a autoridade e é aquele que abençoa. Se a sua vida está andando para trás, se os seus trabalhos estão andando para trás, avalie se não existe portas espirituais abertas contra a sua vida. Amém? Ok? Nós vamos terminar esse momento de meditação na palavra de Deus. E eu espero que tenha sido proveitoso para você. Se foi proveitoso para você, eu sei que é um assunto complicado. Você deixa aí nos comentários, para aqueles que estão acompanhando no YouTube. E você pode também colocar um joinha aí, se você gostou. Se você não gostou, você tem todo o direito de desligar, sair do canal e não assistir, porque realmente é um direito que você tem. Nós não estamos aqui para monetizar, nós estamos aqui para edificar. E a palavra de Deus em Provérbios diz que a gente não tem que ficar chamando a atenção de tolo, porque quando você chama a atenção de tolo, você arruma um inimigo. Mas quando você chama a atenção de um sábio, você ganha um irmão, um amigo, e você restaura uma vida. O sábio sabe o que faz com a tua palavra. Amém? Se você não está dentro do processo de destolificação, por favor, não assista o vídeo, porque o vídeo é para destolificar aquele que um dia foi tolo como eu e hoje tem os olhos abertos para viver o Evangelho e para fazer conforme Jesus Cristo fez e quer que a gente faça. E hierarquia é bom,
hierarquia é saudável, porque Deus é a nossa maior autoridade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra e nós sabemos, ó Deus, lá no fundo do nosso ser que ela é verdadeira. Toda a estrutura social, toda a estrutura humana está organizada debaixo da hierarquia e da autoridade espiritual. Nós é que temos uma natureza que não aceitamos submeter à autoridade espiritual. E quando eu falo nós, eu me incluo nisso. Humanamente falando, nós somos egoístas, orgulhosos e teimosos e resistimos à autoridade espiritual. Mas, espiritualmente falando, no novo homem, no homem que nasceu no Senhor, nós temos o controle sobre todo o nosso ser e nós submetemos o nosso ser à sua vontade, à obediência, ao teu querer, a viver debaixo da tua autoridade espiritual e executar a tua autoridade na terra. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda obra de miséria, de destruição, de pecado, daqueles que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, caia por terra e que cada um de nós tenhamos um ser livre no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Adilson, minha irmã Elza. Gostaria de pedir para você não deixar de acompanhar os vídeos, se está sendo edificante para a sua vida. Amém? Eu vou me despedindo aqui do pessoal do YouTube, mas vou ficar um pouquinho com o pessoal do chat. Então Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus. Pode desligar, meu querido filho.